para um tempo especial de reflexão na palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta noite com base no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 a 30. Eu vou pedir o apoio da nossa equipe para deixar esse texto exposto o tempo todo aqui no nosso multimídia. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre a ideia de celebrarmos a comunhão ao redor da mesa. E eu gostaria que você entendesse a intencionalidade do tema desta palavra. Celebrando a comunhão ao redor da mesa. Quando nós definimos os 5 princípios em torno dos quais vamos estar trabalhando em 2024, nós pensamos na palavra pesca. E dentro dessa ideia, nós temos uma que é convidar pessoas para uma refeição, para compartilhar a mesa como lugar de celebração, de comunhão, lugar em que a gente possa deixar as pessoas à vontade para abrirem o seu coração, assim como nós também possamos fazer isso. Então, que você entenda que a mesa é um lugar que traz uma ressignificação nas relações. Se ela hoje não está presente na construção dos relacionamentos que você está fazendo, que a mesa possa passar a ser um elemento simbólico desta comunhão. E que a sua casa também seja casa de encontro. Que a sua mesa seja também lugar de acolhimento. Que a sua mesa se torne também um espaço de bênção na vida de outras pessoas. Então eu quero meditar nesta palavra à luz do que Jesus fez ali com os seus apóstolos em Lucas 22. E aí nós vamos passar por esse texto e comentando os versículos que aqui estão. Versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. A primeira ideia que eu quero chamar a sua atenção é que a mesa é lugar de comunhão, é lugar de koinonia, é lugar de construção de ideias, de projetos, de ações. Construções essas que se dão entre pessoas que estão no processo de construir relacionamento, lugar que se dá o encontro entre o mentor e os seus discípulos. Ali estava Jesus com os apóstolos. Ali é um lugar de chegada e de partida, porque Jesus diz, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. O evangelista Lucas diz, chegada a hora do quê? A hora de Jesus começar aqueles passos finais que levaria ao sofrimento e que o levaria à cruz. Há poucos dias falamos sobre essa chegada à hora aqui, a consciência de Jesus do seu tempo na história. A consciência que Jesus tem do seu momento de vida. E ele está vivendo esse momento aqui com seus discípulos. Então a mesa é esse lugar em que a chegada e a partida acontece. É o lugar que se acolhe, mas é também o lugar da despedida. É o lugar em que a gente diz, seja bem-vindo ao seio da minha família, mas também é aquele lugar em que você se assenta com gente que lhe é próxima e diz que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza em paz, que o Senhor te leve em segurança. Costumamos reunir as pessoas com quem temos bons relacionamentos
em torno da mesa em ocasiões como essas. No verso 15, a palavra vai dizer: então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A mesa como um lugar de conforto físico. A mesa como aquele lugar em que você chega faminto e cansado e alguém preparou uma farta mesa para você e você ali se sacia, supre as suas necessidades. Dentro das relações familiares, há algumas famílias em que um ponto de conflito está exatamente na não preparação da mesa para alguém que está trabalhando o dia todo, chega cansado, querendo ter uma refeição, e às vezes a outra pessoa que ficou em casa, seja o marido ou a mulher, não teve a dignidade de preparar uma refeição gostosa para acolher aquela pessoa que chegou cansada. A mesa é esse lugar em que necessidades físicas são atendidas, são supridas. Jesus diz que estava ansioso para comer com eles aquela Páscoa antes do seu sofrimento. Ali uma necessidade vital, alimento físico, estaria sendo atendida. Em torno da mesa, meus irmãos, nos damos conta que não estamos sós. Em torno da mesa, nós construímos conversas, amizades, companheirismo, fortalecemos laços. Em torno da mesa, nós nos edificamos, abençoamos e somos abençoados. Jesus, naquele momento, chega àquele ambiente que os discípulos já haviam chegado na frente para preparar aquela Páscoa, e ele então chega ali para celebrar com os seus discípulos. No verso 16 a palavra vai dizer: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A mesa como um lugar de transição. Em torno da mesa, a consciência de novas realidades são formadas. Se a sua mesa é um espaço de conversa sobre coisas espirituais, por exemplo, é nesse ambiente que alguém vai estar mudando de realidade. É neste ambiente que alguém vai estar transicionando, passando de uma velha vida para uma vida nova, passando de uma antiga aliança para uma nova aliança. Em torno da mesa, então, se constrói novas realidades. Se a mesa não é mais um ponto de encontro, um lugar de conversa, um lugar de compartilhar necessidade, ela perde essa referência. Mas se a mesa da sua casa é um lugar onde as pessoas constroem diálogos, onde entendimentos são forjados, onde alianças são firmadas, então esse ambiente se torna também um ambiente de transformação de realidades. Jesus está aqui traduzindo a ideia de que ele está passando do reino da terra dos homens para o reino dos céus. Eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Há uma transição aqui na cabeça de Jesus que os discípulos até então não percebiam, mas que ele estava introduzindo na vida dos seus discípulos. Pessoas são preparadas para fazer a transição de uma dimensão terrena, onde vivem, para uma dimensão eterna, onde um dia vão viver. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele está falando de eternidade. Em torno da mesa, é possível repensar o lugar antropológico das pessoas na história. Somos seres não só para esta vida, mas somos seres que Deus transforma para viver uma vida que vai para além dessa existência. Isso a Bíblia chama de eternidade, a Bíblia chama de vida eterna.
E nós sabemos que essa vida eterna começa com a transformação que Jesus faz em nós. A vida eterna começa a partir do momento que o Espírito Santo nos sela, mas nós ainda vivemos naquilo que Paulo chama de um ambiente imperfeito, daquilo que vemos por imagem, daquilo que ainda não é completo, que ainda não é perfeito. Mas nós estamos ensaiando entrar neste ambiente em que a vida eterna será perfeita. Portanto, há uma mudança em curso em torno deste ambiente. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. A mesa como lugar de alianças. A antiga aliança agora está cedendo lugar para uma nova aliança. A antiga aliança, que era simbolizada pela Páscoa, aquela refeição pascal que os judeus celebravam, lembrando o momento de saída do Egito, quando eles tiveram que fazer aquela refeição às pressas, porque após a morte dos primogênitos, eles foram literalmente expulsos. O Egito não queria mais eles ali, então eles tiveram que sair às pressas. Então aquela refeição tinha que ser uma refeição que não fosse indigesta, que fosse uma refeição que o sustentasse, mas que ao mesmo tempo fosse leve, que não trouxesse prejuízo para a viagem. E eles então deveriam reviver aquela refeição anualmente para lembrar que haviam sido escravos no Egito, mas agora estavam sendo libertos pelo Senhor. Jesus então partilha dessa refeição, mas em torno dela ele estabelece agora uma nova aliança, e agora novos elementos são símbolo desta nova aliança, que são o pão que simboliza o seu corpo e o vinho que vai simbolizar o seu sangue. Ali, meus irmãos, a religiosidade, por uma mera tradição, sai de cena para entrar a real experiência da fé em Jesus. A religiosidade sai de cena na tradição que se cultivava, e agora entra uma nova experiência, e essa nova experiência demanda uma fé viva em um Cristo vivo, alguém que daria a sua vida, mas que ressuscitaria. A mesa é lugar de alianças, a mesa é lugar de compromissos, a mesa é lugar onde nascem novos significados na vida das pessoas. Compromissos solenes são firmados em torno de uma mesa. Eu gostaria de trazer uma imagem que eu mandei para o pessoal da mídia, em que hoje 3 irmãs do nosso grupo de discipulado estiveram reunidas, e aí eu recebi a foto de uma delas, e eu pedi autorização para usar essa foto, porque essa foto traz aquilo que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Aqui está Lúcia com seu pequeno grupo, a irmã Auricélia e Cláudia. E elas estão reunidas ao redor da mesa para articular ideias de como implementar PGMs a partir da experiência que elas tiveram com PGD. Elas estão reunidas com o seu pequeno grupo básico ali para discutir como é que elas vão alcançar as amigas, como é que elas vão chegar ao coração das pessoas que ainda não são crentes. Então a mesa é lugar onde nascem os planos, os projetos, os sonhos, mas também nascem as novas alianças que os irmãos firmam.
Nós estamos estimulando a igreja, a partir de fevereiro agora, alcançar o máximo de pessoas que puderem alcançar com a mensagem do Evangelho, numa perspectiva evangelística, de relacionamento pessoal, se possível, organizar os seus pequenos grupos multiplicadores dentro dessa perspectiva, mas é preciso que haja isso, é preciso que se reúnam, que conversem, que troquem ideias e que queiram sair do paradigma de ficar somente em torno do membro da igreja. É preciso entender que nós avançamos na fase de investir nos crentes. É preciso agora buscar alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus, e para isso a mesa é o lugar em que as ideias podem ser maturadas para se transformarem em uma realidade. No verso 21, o texto bíblico vai dizer: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Vejam os irmãos, a mesa como lugar de amor e de graça. Jesus permitiu que no ato mais solene com os seus discípulos, o traidor também estivesse presente. Jesus sabia aquilo que aconteceria com ele, mas ele não exclui quem o trai, mas ele deixa um alerta para aquele que haveria de traí-lo. Ele diz: ai daquele por quem ele está sendo traído. Jesus não exclui aqueles que queiram prejudicá-lo, mas ao mesmo tempo diz: as consequências virão, e você vai colher as consequências dos seus atos. A mesa como lugar de graça e de amor. O fato de acolher, o fato de investir em alguém, o fato de você ter alguém no seu pequeno grupo e investir nessa pessoa, não significa dizer que lá na frente você não possa sofrer uma decepção. Decepções acontecem. Pessoas caminham conosco, mas em algum momento elas podem dizer: não querem mais caminhar. E isso causa dor, causa tristeza, isso causa decepção, isso machuca. Celebrar em torno da mesa as alianças, forjar relacionamentos ao redor da mesa, não é garantia que decepções não aconteçam. Mas nós não devemos ficar com medo das decepções, porque elas são inevitáveis dentro das relações humanas, dentro da convivência entre irmãos na fé, entre membros de uma mesma família, entre sócios de uma mesma organização. É inevitável que aconteçam situações decepcionantes, situações de frustração. O coração do homem, na verdade, meus irmãos, é um terreno volátil. Quem se assenta à mesa não tem a segurança de achar que um dia aquele que partilhou da sua mesa não venha lhe desapontar. Mas o nosso modelo é Jesus. O nosso paradigma é Ele. A nossa inspiração é o Senhor. Se o Senhor, no momento de constituir o ato mais solene do seu ministério, que era a instituição da ceia em torno do seu corpo e do seu sangue, Ele tem em torno dessa mesa alguém que Ele sabia que ia traí-lo. Por que que nós vamos rejeitar quem porventura não gosta de nós? Por que vamos rejeitar alguém que em algum momento tenha sido decepcionante para conosco? Precisamos ter corações amorosos, corações graciosos para acolher a todos, entendendo que no tempo do julgamento, Deus mesmo vai cuidar de cada um dos seus filhos. Jesus nos dá o exemplo de graça e de amor ao redor da mesa. Verso 23 diz: então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles,
e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. A mesa, meus irmãos, como um lugar de serviço. Jesus aqui nos dá também o seu exemplo. As vestes da vaidade devem ser despidas ao redor da mesa. Ao redor da mesa não é o lugar da ostentação, do orgulho, da presunção, da arrogância. Em torno da mesa, o servir deve anteceder o ser servido. Em torno da mesa estão aqueles que estão dispostos a servir. Certamente, cada um dos irmãos convidados que foram para almoçar na casa de alguém, ou jantar na casa de alguém, talvez tenha chegado naquela casa em que o costume da dona de casa é servir a todos e às vezes ela mesma não senta à mesa. Ela fica ali para servir os demais. Não deveria ser assim, porque a dona da casa deve servir e sentar-se à mesa, e acho que em muitas famílias é isso que acontece, mas há famílias em que isso é muito comum. A dona da casa serve e os convidados dizem, senta também, e ela diz, não, pode se servir à vontade, e ela fica ali o tempo todo disponível para servir. Na verdade, em torno da mesa, o servir deve vir antes do ser servido. A mesa convida as pessoas a serem verdadeiras, sem máscaras, sem rótulos, sem ostentações. E Jesus então diz para os seus discípulos, vocês estão aí discutindo quem é o maior. No reino dos homens essa discussão procede, mas no reino de Deus não. Porque no reino de Deus, os maiores devem ser aqueles que servem. No reino de Deus, vocês serão dignificados, não por serem servidos, mas por servirem. No reino de Deus, vocês são honrados, não pelo modo como os outros se colocam à sua disposição, mas pelo modo como você se coloca à disposição dos outros. No reino de Deus vem o servir antes do ser servido. E ali, ao redor da mesa, Jesus dá essas instruções aos seus discípulos. No verso 28, a palavra vai dizer, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que momento, meus irmãos, honroso para aqueles pescadores. Olha que momento precioso para aquelas pessoas tiradas de uma vida tão simples, de serem pescadores de peixes, para serem agora pescadores de homens. E em torno da mesa, Jesus diz, um dia vocês se assentarão à mesa do meu Pai no meu reino. Vocês se assentarão comigo e beberão à minha mesa no meu reino. E mais, vocês receberão poder para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês receberão autoridade para julgar os homens. A mesa se torna aqui um lugar de comissionamento. Novas responsabilidades são assumidas ao redor da mesa. As alianças que surgem inspiram a missão. E em nome da missão, as pessoas são comissionadas. Eu confio a vocês um reino,
assim como meu Pai confiou a mim. Ali nós temos discípulos do Senhor, mais uma vez, sendo comissionados, sendo chamados para uma missão grandiosa, que seria de dar continuidade ao reino que Jesus começou. Quando Jesus chega, ele chega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele implementa os valores deste reino, ele traz o seu exemplo, ele traz o seu ensinamento, e antes de subir, ele diz para aqueles discípulos, para aqueles pescadores, homens simples, que por sua vez haveria de passar esse ensinamento para as gerações seguintes e haveria de chegar a nós. Ele então diz que está confiando àqueles o reino que Deus o Pai lhe havia confiado. Este é, sem dúvida alguma, um grande privilégio, uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade, que ficou não na mão daqueles 12, mas que hoje está nas mãos da igreja, de zelar pelo reino, de cultivar os valores desse reino, de viver segundo o exemplo e os ensinamentos do Senhor Jesus. E aí então nós temos todas essas lições que podemos extrair da sua vida, da sua conduta, para no tempo presente nós vivermos também essa realidade do reino de Deus. Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesa é símbolo de lugar de honra, onde o Senhor acolherá os seus filhos na eternidade, dando a eles o poder de arbitrar, de julgar as tribos de Israel, ou seja, todos os povos. Talvez você não tenha se apercebido disto antes, mas o Senhor diz que aqueles que se assentarão à sua mesa receberão esta autoridade e este poder. Você quer ficar de fora da mesa do Senhor? Eu não quero ficar, eu espero que o Senhor me inclua entre aqueles que estão lá na sua mesa. E eu acho que cada um de nós precisamos desejar estar naquela mesa também. Esse lugar, meus irmãos, a mesa, precisa voltar a ser valorizado nas relações familiares, nas relações pessoais, em especial para aquelas famílias que já perderam este hábito, que já perderam esse costume. Aquela família que ao comer e come diante de uma televisão e já não há mais diálogo em casa. Aquela família que ao comer cada um está no aparelho celular e não há mais diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos. A mesa perdeu o significado do elo de união em muitas famílias, porque a tecnologia foi ocupando esse espaço, o entretenimento foi ocupando esse espaço, e já não se consegue mais comer e ao redor da mesa se conversar, se trocar ideias, se construir planos. É preciso que a mesa seja recuperada nas famílias como esse lugar de edificação dos laços e das relações familiares. As pessoas precisam recuperar isso. Precisamos fazer de nossas mesas, meus irmãos, esse lugar de comunhão, esse lugar de conforto físico, em que necessidades básicas são supridas, esse lugar de transição, em que novas realidades são construídas. Deixar a velha vida de pecado para entrar na nova vida em Cristo deve ser construído ao redor da mesa. Lugar de alianças, alianças com Deus, aliança entre membros da família, de compromisso, de pacto, de vontade de caminharem juntos nos mesmos propósitos. A mesa deve ser esse lugar de amor e de graça, em que as pessoas conseguem tolerar até mesmo as fraquezas dos outros, e a despeito disso, continuar amando e agindo com graça na vida das pessoas, como Jesus fez para com Judas. A mesa precisa ser esse lugar de serviço, onde nós primeiro nos dispomos a servir, mesmo
antes de ser servidos, mas também precisa ser esse lugar de comissionamento, onde o chamado acontece, onde o compromisso acontece, onde o ouvir a voz de Deus também pode acontecer. Sua mesa tem sido um lugar de bênçãos ou um lugar de conflitos? Reflita nisso. Vamos orar? Pai, eu quero bendizer o teu nome, render a ti louvor e glória, ó Deus, por este momento, e pedir que o Espírito do Senhor esteja usando a palavra desta noite, para trazer discernimento aos corações. Pai, eu sei que muitas vezes, pelo fato de se ouvir domingo após domingo a exposição da palavra, muitas vezes nem se ouve com a sensibilidade de querer aprender. Muitas vezes não se ouve com a atenção de querer tirar alguma lição. E há aqueles, ó Deus, que ouvem com indiferença a tua palavra. Eu rogo a ti, ó Pai, que esteja despertando no coração dos teus filhos um amor por essa palavra, que qualquer palavra que seja pronunciada em teu nome, seja acolhida com desejo, com expectativa, seja recebida como palavra do Senhor, e que ela, ó Deus, venha moldar as nossas atitudes, nossos pensamentos, venha moldar a nossa visão, que a tua palavra venha nos corrigir naquilo que estamos errando e que nós possamos acertar, para que a nossa vida seja achada agradável ao Senhor e que glorifique o teu nome. Eu te suplico que na noite deste dia, esta palavra tenha lugar no coração de cada um dos teus filhos e que haja da parte do Senhor graça e bênção sobre todos nós neste lugar. Assim eu oro, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.